Olá, eu sou a Jenny Berger e hoje no Cinema Jurídico nós vamos falar sobre o filme Guerra entre Herdeiros. Nessa história, nós temos a tia Hilda. Ela está em fase terminal de um câncer. E os sobrinhos, eles ficam ansiosos para saber se ela vai incluir eles no testamento. Mas será que a nossa lei, os sobrinhos, têm direito à herança da tia, mesmo sem o testamento? É isso que a gente vai entender agora. O nosso Código Civil, ele estabelece uma ordem chamada vocação hereditária. Ele define quem que vai herdar primeiro. Nesse sentido, o artigo 1829, que a gente já falou em outros vídeos, traz a ordem da seguinte forma. Primeiro vem os descendentes. Quem são os descendentes? São os filhos, são os netos e depois, no caso, vem os ascendentes, que estão na segunda linha de sucessão, que são os pais e os avós. E em terceiro lugar está o cônjuge sobrevivente. Nesses três casos, a gente considera eles como herdeiros necessários. Mas hoje nós vamos falar do quarto grau, que seria o quê? Seria a linha sucessória colateral. São parentes que são até o quarto grau, ou seja, irmãos, sobrinhos, tios, primos. Isso quer dizer que, se não existe o descendente, se não existe o ascendente e nem o cônjuge, a herança ela passa para os colaterais entre eles. Dentro desse grupo dos colaterais, também existe uma prioridade. Então, primeiro, quem vai herdar? Vai herdar os irmãos da pessoa falecida. No exemplo do nosso filme, quando a Hilda falecer, quem que vai assumir o seu lugar na titularidade dos bens? Seriam os irmãos dela ou as irmãs. Neste caso, vão herdar porque eles são o quê? Parentes de segundo grau. Se um irmão já tiver falecido, aí sim entram os sobrinhos representando esta pessoa que já também faleceu para que faça a representação da irmã falecida. Isso está no artigo 1841 do Código Civil. E no caso, se não houver irmãos e não houver sobrinhos, aí sim é que entram os parentes mais distantes, como tio e primo. A gente chama isso de os mais próximos excluem os mais remotos. Agora, um detalhe importante que vocês não vão poder esquecer. Quando a pessoa ela não faz um testamento, ela se aplica à sucessão legítima, que seria o quê? É a ordem que eu acabei de dizer. São os descendentes, ascendentes, cônjuge e, por fim, os colaterais. Mas se, por exemplo, a tia Hilda quisesse, ela poderia fazer um testamento e deixar todos os bens para quem ela quisesse. Isto porque estes eles não são herdeiros necessários, a gente chama eles de herdeiros facultativos. Então, neste caso, se ela quisesse, ela poderia dispor de 100% do patrimônio dentro de um testamento. Isso aí, pelo artigo 1850 do Código Civil, é permitido. Então, respondendo a nossa dúvida, herança da tia, quem que tem direito? Bom, mesmo sem testamento, os colaterais eles vão herdar de forma automática através da vocação hereditária, que está prevista no nosso Código Civil. Porém, existe a prioridade dentro dos colaterais, que seriam as irmãs e só depois os sobrinhos, se for o caso. E se tiver um testamento, ela pode deixar para quem ela quiser, excluir as irmãs ou até excluir os sobrinhos. E aí, você gostou do conteúdo de hoje? Clica aqui no gostei, deixe nos comentários um trechinho de filme que você quer que eu analise para você ou aquela dúvida que não sai da sua cabeça. Aqui no Cinema Jurídico, a gente tira o direito das telas do cinema e traz aqui para o nosso direito brasileiro.